vocês. House, o palco é seu, vamos lá. Pô, da hora. Primeiramente, muito obrigado para a Local Web, né, por ter convidado, por estar montando esse evento, apesar de todos os apesares do nosso momento hoje, né? O mundo acabando, mas a gente está aqui conseguindo falar de Ruby, que legal, né? Eu já perdi as contas de quantas RubyConfs eu fui. Uma coisa eu posso dizer, eu nunca perdi nenhum after, nenhum bar depois. Isso eu nunca perdi. Mas perder a conferência eu perdi já. Mas vamos lá. Obrigado, Local Web, obrigado a todo mundo que está aí. Sem a gente se delongar demais, vamos começar. Então, essa é a primeira vez que eu faço um keynote, na verdade. Minhas palestras sempre são mais técnicas, são mais, assim, mais chatonas, né? E essa é a primeira vez que eu estou fazendo um negócio que tem que ser mais inspirador, né? Mais motivador. Então vamos aprender junto a fazer isso. O tema é sêniores e senioridade, uma abordagem coletiva. Né? A gente vai falar sobre o que é isso de ser sênior, o que é esse negócio, né? Começar me apresentando, meu nome é Milhouse, algumas pessoas me chamam de Renan Ranelli, tipo minha esposa, minha mãe, e só, né? Eu moro aqui em São Paulo, eu nascido e criado em São Paulo, eu sou engenheiro, eu trabalho com Elixir desde 2015. Antes disso, eu trabalhava na Local Web, antes de migrar para o Elixir, rubista também. Minha relação com a Local Web que me ensinou a ser desenvolvedor, assim, eu sempre falo para todo mundo, foi o lugar que me ensinou a ser engenheiro de software de verdade. Antes disso, eu era um aventureiro, né? Eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Quando eu entrei no Local Web, eu virei profissional de verdade, né? Eu também sou organizador do Elixir User Group de São Paulo, que é o meetup de Elixir de São Paulo. Já estamos na edição quase 30 já mais de 30, quase 30 eventos organizados, sempre legal. Se vocês gostam de Elixir, cola lá. E hoje eu trabalho como Senior Elixir Engineer na Podium, que é uma empresa de Salt Lake City, nos Estados Unidos. A gente trabalha... Começamos aqui, né, como um escritório, a Podium abriu um escritório no Brasil, veio a pandemia e tal, jogamos o escritório, abandonamos o escritório e agora estamos todo mundo trabalhando remotinho de casa, com segurança. Para quem não sabe por que Milhouse, é que essa era a minha cara na época que eu trabalhava na Local Web. Eu não tinha barba, não tinha cabelo, usava óculos, né? Parecia bem mais com o Milhouse. Na época fazia sentido. Mas como tudo que é software, isso evolui, né? E aí vocês ficam tudo Milhouse, como assim? Falei da Podium, né? O que é a Podium? O que a Podium faz? A Podium é uma empresa de... A gente fala que a gente é o líder de mercado em software para gestão de interação. Eu coloquei tudo entre aspas porque gestão de interação é um negócio meio que a gente inventou, né? É meio cheesy você falar, eu sou líder do que eu inventei, né? Mas de fato somos. Temos mais de 700 funcionários, eu nem sei que número que tá hoje. Tem gente da Pod, manda no chat aí que se alguém souber melhor. Nosso valuation no último round foi de mais de 1 bilhão, então a gente é unicórnio. A gente foi eleito como Next Billion Startups pela Forbes e aí, de fato, concretizamos e viramos uma $1 billion startup no ano seguinte. Bem legal. A gente foi 2 vezes eleito pela Inc. como um dos 500 negócios privados que mais crescem nos Estados Unidos. Provavelmente vocês não estão ligados o que isso significa, né? Mas eu vou explicar. A Inc. é uma revista que faz esses índices e tá nesse grupo de 5 mil é um big deal. E eu acho que ninguém nunca tinha conseguido ficar 2 vezes seguidas. Acho que 2 vezes, nem sei se teve 2 vezes. Tudo isso para dizer o quê? A Podium é uma startup que está naquela fase de crescimento, aquela fase de expansão, de escalar, de fazer um monte de times. Esse é o meu contexto, é isso que eu vivo. Eu sou desenvolvedor de produto numa empresa que está crescendo né, naquele momento. Eu tenho Product Market Fit, agora é a hora de ganhar dinheiro e dominar o mundo, né? Então, esse é a minha situação, o meu contexto. Então, vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro, o que é ser sênior no mercado hoje? Vamos tentar dar setar o chão, estabelecer onde que estamos, né? Vamos ver depois. E aí eu vou desiludir vocês depois disso, né? Deixa eu só ver o horário aqui para não me perder. Aí eu vou desiludir vocês depois dessa primeira sessão. Depois a gente vai voltar para a literatura, vai ver o que se fala o que se fala pela indústria, né? O pessoal que comenta que está falando sobre desenvolver software. A gente vai olhar isso a partir dessa ótica. A gente vai olhar para o que a gente falou sobre senioridade,
Depois a gente vai imaginar umas alternativas que vai fazer sentido, o que é essas bolinhas menores, o que é senioridade coletiva, o que eu estou chamando de história. Aí a gente vai entrar num momento de agora, e aí a gente fecha, tá? Vou tentar se ater nisso. Se vocês quiserem perguntar, se alguma coisa não ficar claro, manda no chat. É isso aí. Então, nosso objetivo aqui hoje é explorar o que é um Dev Senior. O que cria um Dev Senior? Como que o Dev Senior surge na vida, né? Ninguém nasce Senior. Eu não nasci Senior, eu virei, né? Quer dizer, não eu virei. Alguém me deu falou, não, eu acho que você é. Né? Como que isso aconteceu? E o que faz, de fato, um Dev Senior? Qual é a diferença desse sujeito, né, para o resto? E depois, né, essa era uma pergunta que fique na cabeça de vocês, se faz sentido existir Dev Senior. Com certeza hoje, para vocês, deve fazer, que é o que a indústria pratica. Mas eu quero que vocês fiquem com essa coisinha no fundo da cabeça, para vocês pensarem. Faz sentido existir Dev Senior? A gente não vai responder direito isso, né? A gente não vai responder isso. Essa não é uma tal para te dar as respostas, é para a gente pensar junto, né? Para a gente olhar para isso de um outro jeito. Então, vamos lá. O que é um sênior? O que é ser sênior no mercado hoje? O que isso quer dizer? Então, a gente vai lá no Google. Sênior. O que é isso? Pega lá a definição. Sênior é um adjetivo que é de ou para pessoas mais velhas ou mais experientes. Senior citizens, né? É o jeito deles de chamar de idoso. Holding a high and authoritative position, tipo alguém que é alto, tem autoridade, ou um nome, né? Uma pessoa que tem uma certa qualidade, né? No caso que ele coloca um certo número de anos a mais. Eu quero destacar essas palavras: experiência, alto, autoritativo, né? Uma noção de se existe alto, se existe baixo, né? Existe uma questão de ordem, existe uma questão de idade associada também à experiência, né? Isso é lugar comum para a gente. Então, é sobre ordem. Se existe um sênior, então tem que existir um oposto. Se existe uma coisa que é mais que outra, tem que ter uma que é menos. No caso, a gente chama o oposto do sênior do júnior. Né? Eu não sei como que os jovens estão falando esse lance de Sandy, de júnior, eu não sei o que significa na verdade. Mas dá para dizer com segurança que um júnior é o oposto de um sênior. E no meio, né, no meio do caminho, a gente identifica que talvez exista alguém que ainda não é muito sênior, mas também não é mais muito júnior, a gente chama de pleno, né? Que, ao meu ver, é um nome muito errado. Para mim, pleno devia ser maior que sênior ainda, porque pleno é quem faz tudo, né? Um pesquisador pleno, um professor pleno, alguém que é completo, né? Não é só velho. Então, mas enfim, é isso que a indústria pratica, né? E essa justificativa para que exista esse ordenamento, né? Toda vez que a gente... Isso existe por quê? O que legitima isso, né? Conhecimento técnico, por exemplo. Isso é o tipo de coisa que sempre... Que é o que eu gosto muito, é o que eu me desenvolvi muito, na parte técnica da engenharia. Na experiência, em entregar projeto, é normal ouvir pessoa de sênior é a pessoa que tem muita experiência, que viveu bastante, fez muita coisa. Logo, merece o título. Né? Não, é a pessoa que tem muito conhecimento de negócio, de arquitetura, né? Eu conheço gente, por exemplo, engenheiro sênior em empresa de pagamento, que manja horrores sobre pagamento. Né? Se eu fosse abrir uma empresa de pagamento, eu com certeza contrataria essa pessoa para um cargo de importância, um cargo com prestígio, provavelmente um cargo sênior, porque é assim que a indústria opera, né? Por causa desse ordenamento, a gente dá mais prestígio e mais importância para quem é sênior do que para quem é júnior. Não preciso, né? Todo mundo que já trabalha já viveu isso. A gente não precisa, né, justificar que isso acontece. Simplesmente acontece. Liderança e mentoria é outra coisa que justifica a pessoa ter. Geralmente, quem é sênior é incumbido por ter que liderar. Alguns lugares juntam, né? Para você ser tech lead de uma equipe, você tem que ser sênior. Alguns lugares não. No caso da Podium, a gente não faz isso. Porque a gente define o papel de tech lead de um certo jeito que não precisa dessas coisas para cima, né? E salário. Eu já vi gente falando assim, não, o sênior é o cara que ganha bem. É meio doido, né? Que o salário vem antes, né? Porque o cara ganha bem, ele tem que ser sênior. Não faz muito sentido. Mas a gente vê também acontecer. Essa pessoa ela é igual a todo mundo, mas como eu preciso pagar mais para ela, ela vai ganhar o título de sênior, né? Todas essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. E além disso, a gente usa isso para contratar, né? Eu vou até... Me falaram que eu posso fazer isso, eu vou até fazer ao vivo aqui. Vou entrar no LinkedIn, meu LinkedIn, ó, vou vir no Jobs e vou escrever Senior Software Engineer.
Pra gente ver o que vem escrito nas vagas. Eu nem sei se pode, né? Mas já estou fazendo. Se não puder, gritem comigo. Vamos lá, pegar alguém aqui. Essa primeira que veio. Então, o que quer ver no sênior? A gente quer ver fluência em desenvolvimento, a gente quer capacidade de criar e discutir coisas, quer que saiba fazer API. Estou falando muito de técnica, né? Tem que saber montar um ambiente onde vai rodar, tem que estar familiar com o teste automatizado. Ou seja, está falando aqui, tem que codar legal, né? Diferenciais. Domínio na linguagem de programação funcional, papapá. Outras responsabilidades, resolver problemas, né? Boa gestão de prioridades, por aí vai. Vamos olhar 3, vamos olhar uma outra sortida aqui, vai. PagSeguro. Não, PagSeguro não. PagSeguro estou boicotando. Desenvolvedor de software, sei lá, outro lugar aqui. Formação, pede formação, olha aí que coisa. Requisitos. Tem que querer trabalhar com pesquisa. Tem que isso. Tem que manjar de C++. Tem que, né? Tem que manjar, parece, né? Tem conhecimentos e experiências em algumas áreas de pesquisa, né? Então, pega uma pessoa para ser engenheiro de software e pesquisador. Tem que saber de gerenciamento de energia em sistemas embarcados. Eu nem sei o que isso significa. Verificação formal, as ideias. Tem que ser pesquisador mesmo, né? Então, olha só como é que foi diferente, né? Aquele outro lugar estava falando só de conhecer API, web, de repente esse veio pedir verificação formal. Eu não poderia aplicar, né, para esse cargo. E pegar aqui um programador Java, né? Bread and butter da nossa indústria. Ó, tem que ter cursado ciência da computação. Quem me conhece sabe que eu sou ultra contra isso aqui, né? Familiaridade com TDD, capacidade de escrever de forma clara. Olha só que coisa, né? Achei que precisava para sair da escola. Analisar, projetar, programar, depurar. Você vê que é bem diferente cada coisa, né? E a gente pode continuar aqui, a gente só vai ver coisas diferentes, né? Ó, a Brain, abraço pro pessoal da Brain. Então, voltando, né? É bastante heterogêneo, a gente percebe. Parece, então, que na prática pode significar qualquer coisa, né? Você ser engenheiro sênior. Então, no sentido amplo da palavra, não significa nada você falar que é sênior, né? Não significa nada. Você vai, eu sou engenheiro sênior. Ué, e daí? Você pode ter olha, o pessoal falando, né, do CRUD a NASA. Então, tem gente que é sênior de CRUD, né? Tem um colega meu que fala isso, né? Esse maluco é sênior de CRUD. E isso tudo, não querendo falar sobre o que é melhor ou o que é pior, mas são coisas que a gente vê, que a gente escuta, né? E quando a gente vê, a gente escuta, algum fundo de propósito existe. Pode ser um fundo de equívoco apenas, né? Mas algum fundo existe, é importante a gente explorar. E quando a gente chega nessa situação, né, quando não significa nada, eu pergunto, o que será que faz não significar nada? E é isso que a gente vai tentar olhar mais para frente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também aceita uma coisa, que é, alguns engenheiros são mais sêniores que outros, né? Isso a gente pode falar. Uma pessoa que a gente estava falando, né? Bootcamp e tal. Uma pessoa que entra no bootcamp, comparado com eu, por exemplo. Eu já estou fazendo isso há 10 anos. Não é disputável dizer, o Milhouse é mais sênior que essa pessoa. Isso não é falta de humildade, isso não é se crescer, isso não é ser metido, isso não é ser arrogante. Isso é a realidade, né? Eu estou há mais tempo batendo esses negócios, né? Que o pessoal pede, né? Então, o Pedro colocou no chat agora, sênior significa quão bem você consegue atingir os seus objetivos. Isso aí, ele tá perto de onde eu quero chegar, né? E aí um comentário, né? Do contrário, se não fosse verdade isso, que algumas pessoas são mais sêniores que outras, como que a gente pode contratar uma pessoa sênior, então? Como é que eu posso contratar alguém e dizer, é daqui, é ali, né? E aí tem uma menção honrosa de um tweet maravilhoso, assim, que eu tava montando um compiladão, né? Do que as pessoas estão falando, do que o pessoal tá montando. Aí a Jéssica fez isso para mim. Aí eu pensei, poxa, que legal, vou dar uma menção honrosa para ela. Nessa thread aqui, ela puxa um monte de conteúdo de gente respondendo essa pergunta, né? Cada pessoa falando. E lógico, cada coisa depende do contexto. E vai ficar muito claro isso depois, né? Cada coisa depende de... Você ser sênior em um lugar não é ser sênior em outro. Como eu falei lá, o cara pediu verificação formal. Eu nem sei o que é isso, como que eu vou aplicar para ser sênior. Mas em outros lugares, ser sênior é até pouco
Eu olho ali, bati. Olho uma vaga maior ainda, principal. Bati também. Então, não é qualquer lugar, né? E não é qualquer contexto que você atinge os requisitos ou não. Se isso é ser sênior, a gente vai discutir depois, né? Então, absurda e grosseiramente falando do que a gente falou aqui, né? Vamos começar daqui. Uma coisa que é difícil de escutar. Sênior é quem trampa ou entrega valor melhor. Isso aqui eu acho que, né, dá para, se a pessoa é sênior, né, ela provavelmente consegue fazer isso. Aí o que é melhor, né? A gente vai atrás disso tudo. Vamos manter essa ideia na mente aqui, por enquanto. A gente parou aqui, tá? E aí vamos olhar para... A gente chegou, a indústria se chama de sênior, não faz muito sentido, então a gente pode chegar naquele... Isso é uma coisa até que eu esqueci de falar, que acontece bastante nisso de, qualquer um pode ser sênior, só depende do contexto. Isso, na minha opinião, causa um efeito seniorizante, despolitizante, que é, já que todo mundo pode ser sênior, por que falar sobre isso? Né? Não, claro que deve ter uma justificativa. Se a gente não consegue construir o significado disso, qualquer coisa passa. E aí tem uma coisa que é muito complicada, que é, o que acontece quando todos os sêniors na sua empresa, eles são zoados? Eles não manjam, eles não atingem os objetivos, que nem falaram no chat. Né? A gente fica refém. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer como grupo. Né? Então é importante, e só por isso, é importante a gente saber construir essa coisa, saber entender o que é isso de verdade. Né? Olha, o colega ali falando, já carreguei muitos, então... Acontece, né? Então vamos lá, revisão bibliográfica, vamos olhar para o manifesto. Vamos olhar para o manifesto ágil. Eu vou clicar aqui, e como isso aqui é bem curtinho, se ninguém leu, se tem alguém aí que não leu ainda, essa é a vez de ler, eu vou ler aqui em voz alta. Vou gastar 2 minutos fazendo isso. O manifesto ágil para o desenvolvimento de software. Nós estamos descobrindo jeitos melhores de desenvolver software, fazendo e ajudando outros a fazer. Isso aqui vai ser muito central daqui para frente. Através desse trabalho, nós viemos a valorizar. Então, é através desse trabalho nós viemos a valorizar. E é este trabalho, não é qualquer trabalho, é este que eles fizeram naquele momento. Né? Indivíduos e interações, eles começaram a valorizar mais. Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas, software funcionando sobre documentação compreensiva, colaboração com o usuário sobre negociar contrato e responder à mudança mais do que seguir um plano. Eu vou ler de novo essa. Responder à mudança mais do que ler um plano. E eu vou ler de novo. Responder à mudança mais do que seguir um plano. Responder à mudança é a coisa mais fundamental que a gente faz como engenheiro de software. É isso que é diferente de engenharia de software e outras engenharias. Eu não falei antes, mas eu virei engenheiro de software para automatizar o meu trabalho de engenheiro químico. Eu fiz faculdade de engenharia química, eu adorei minha faculdade, eu queria muito trabalhar com engenharia química, mas a realidade era muito, muito ruim e eu não dei conta. E aí eu comecei a programar para automatizar meu trabalho, descobri que automatizar o trabalho dos outros era mais legal e abri mão de tudo. Engenharia corriqueira, né, engenharia normal, não tem isso aqui de responder à mudança. O negócio da engenharia normal é seguir o plano. É fazer o plano, é ser bom de plano, executar bem o plano. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que existem valores nos itens da direita, nós valorizamos mais os da esquerda. Eles até falam aqui, não é que não tem valor isso, tem mais valor aqui. E aí tem uma outra coisa legal que muita gente não clica, o primeiro link, né, da página, que são os princípios, que a gente vai ler também. Então, os princípios por trás do manifesto ágil. Porque ler só isso aqui beleza, indivíduos e interações, é só conversar então. Mas é só conversar e inerentemente você está salvo? Não é bem assim. A gente que é engenheiro e trabalha no dia a dia sabe que não é só o que você está fazendo, também é como. E é com base nesses princípios agora que a gente vai tentar entender um pouquinho mais de como que tem que ser. Quais as restrições em cima desse como que tem que ser construído o software, né? Nós seguimos esses princípios. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Essa é a primeira linha dos princípios, né?
através de rápida e early, né, recente, curta, entrega contínua de software valioso, software com valor. Nós tornamos bem-vindas mudanças de requisito. A gente dá bem-vindo quando uma coisa muda, mesmo quando tarde. O processo ágil usa a mudança como forma de competitividade, né? Como diferenciador competitivo. Entregar software frequentemente, entre algumas semanas ou alguns meses, hoje isso já está bem datado, não lembrar que isso é de 2001, hoje é entregar em minutos, entregar em horas, em dias, semanas e meses, já está fora da nossa era. Mas o princípio de fazer rápido continua. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntos. Isso é uma coisa que a gente vê muito não acontecer, né? Construir projetos em volta de indivíduos motivados. Dar a eles o ambiente, o suporte que precisam e a confiança para to get the job done. A confiança para conseguir terminar o trabalho. A forma mais eficaz de transmitir informação dentro de uma equipe de desenvolvimento é conversa cara a cara. Essa é importante também. É oral, é uma tradição oral a agilidade. Por quê? Porque a oralidade é barato você conversar. É caro você documentar, você enrijecer. Mas a gente consegue resolver tudo na conversa, é rapidão. Por isso, ágil, né? Você desvia das coisas, né? Você pula os buracos e as armadilhas. Software funcionando é a medida primária de progresso. Você sempre quer ter software funcionando, você não quer represar trabalho, você quer que porque software funcionando está te dando feedback o máximo de tempo possível. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Se o seu desenvolvimento não é sustentável, você não pode dizer que você é ágil, né? Se você está trabalhando e o código está dando aquele processo de apodrecimento, né? Eu já vivi isso muitas vezes. Eu já apodreci muito o código. Eu já fiz muita mudança que piorou a codebase, né? Se você está fazendo isso, você não está tão aderente com os princípios ágeis, né? Todos somos culpados disso. E eu muito, inclusive. Os financiadores, os desenvolvedores e os usuários devem ser capazes de manter um pace, né? Um ritmo constante de forma indefinida. Tem que manter para sempre. Atenção contínua à excelência técnica e ao bom design. Melhora a agilidade. Atenção contínua. Então, quando alguém fala, mas a gente tem que priorizar débito técnico. Não, isso não está em acordo com os princípios ágeis, né? Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito é essencial. Acho muito da hora que eles até explicam o que é simplicidade, porque muita gente confunde simples com fácil, né? Tem até aquela famosa talk do Rich Hick, que inclusive todo mundo tem que ver. Simple Made Easy. Vou até colocar no chat aqui. Se quiser pegar uma coisa dessa talk, veja o Simple Made Easy. Se quiser ignorar todo o resto, pode ver o Simple Made Easy, que é muito melhor do que tudo que eu estou falando aqui, né? Mas, enfim, de volta. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizadas. Emergem de equipes autônomas. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz. Então, manipula tunes, né? Configura e ajusta o seu comportamento. Beleza? Esses são os princípios ágeis. E vamos tentar manter isso aqui na nossa cabeça quando a gente pensa, tá, legal. Isso aqui é o que essa galera pensou, que essa galera imaginou e o que a nossa indústria, todo mundo que a gente vê que adere a isso aqui, consegue ter uma vida em geral, não todo mundo, né, mas em geral melhor do que quem faz outras coisas, por exemplo, o Go Horse, né? Eu não escrevi no chat, tá? Simple Made Easy. Como é que eu mando? Ai, gente, não sei. Alguém escreve aí para mim. Simple Made Easy. Isso, obrigado, Priscila. Top. Que legal isso de poder falar com as pessoas. Curti. Vimos os princípios. Então, isso tudo coloca pra gente assim, ué, peraí. Esse negócio... Vixe, 15 minutos só, que fita. Tem que correr, tá. Que coisa, né? Isso tá diferente do que a gente observa. Isso tá diferente do que a gente vê. Quando a gente fala do sênior, a gente tá falando de coisas muito pontuais, a gente foca muito no indivíduo.
E o ágil foca muito nas pessoas. E como que a gente implementa? Como que a gente vê ágil sendo implementado hoje em dia? Eu acho que, pelo menos na minha experiência, pelo menos nas startups brasileiras, aqui em São Paulo, isso aqui é o que contaminou todo mundo, o modelo Spotify. Eu convido todo mundo a dar uma lida sobre o quanto isso não funciona. Inclusive, a própria galera do Spotify falou, mas a gente não usa isso direito, não. E teve um tempo atrás, eu até procurei, eu não achei. Eu queria colocar esse link depois, se alguém souber. Um dos próprios caras que trabalhou nisso falou, cara, isso foi uma peça de marketing para trazer dev. Não era assim na época e nunca nem virou. Não é bem assim. Não é exatamente tão lindo e florido. Só que todo mundo comprou esse modelo, né? E o que é esse modelo? Ele é uma ideia assim. Como a gente viu no Manifesto Ágil, né? O que a gente precisa? As melhores arquiteturas, designs e soluções, elas nascem de uma equipe autônoma, uma equipe independente, que pode explorar um espaço de problema, desimpedida. Então, como a gente organiza isso? A gente pega, monta. Cada vertical aqui é uma equipe. Essa equipe está desimpedida para atacar um espaço de problema. Só que aí começa a ter muitas equipes. Aí a gente precisa dar um propósito para elas. Acho que todo mundo já deve ter. Isso aqui já está bem em lugar comum, né? Já faz uns 7 anos que isso tá por aí. A gente começa a organizar dessas formas, né? E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo isso aqui, ó. A gente acaba, ao invés de ter um espaço de problema preenchido, a gente tem um monte de espacinhos independentes, com pouco contato, que se interagem, mas tem um monte de espaço não explorado. O Ágil não falou que a gente tem que conseguir explorar e ser solto, né? E aí, se vocês forem ver o material do Marty Kagan, principalmente essa palestra, The Root Cause of Failure, excelente. Tá aqui os 2 links, tem um texto muito, muito bom também aqui, que ele mostra por que ágil não funciona, o que tem a diferença de grandes times de produto e times mais ou menos bons. E acho que a coisa que resume muito, tem que ver a palestra que ele fala muita coisa legal, mas o resumo todo o processo de construção... Vixe, ficou estouradão. O processo de construção de uma ideia até a vida, né, até ela viver, até ela terminar, você tem a ideia, no geral, né, nas empresas, alguém faz um business case, faz uma proposta de valor. Essa proposta de valor é discutida, é consolidada, isso entra num roadmap, depois que entra num roadmap, alguém vai fazer, né, o vídeo do Akita, esse deve ser bom mesmo. Tem o roadmap, cria requisitos, e aí depois que criou os requisitos, em algum momento aqui, né, talvez no design, talvez só na construção, a gente roda um scrumzinho, roda um ágilzinho, então a gente faz aquele assim, né, aquelas iterações. Mas o requisito já está montado, mas o roadmap já está feito, mas o proposta de valor de negócio já está feita, a ideia veio de sei lá eu onde. Isso é o que causa isso aqui. Esse momento que tem espaços que não são explorados e a gente nem sabe, porque a gente olha para o espaço como se fosse só aquela bolinha, né? E aí, nesse texto do Empowered Product Teams, que eu não vou ler tudo, mas basicamente é o seguinte: o que acontece é que inovação sai de equipe, sai de quem está dentro, enfurnado e vivendo a história do problema. Ao invés da gente focar nas técnicas que essas equipes usam, a gente tem que olhar para o propósito do papel dessa equipe na organização. E isso é só o seu contexto que pode dizer. Como que eu posso falar de forma geral para um cara que precisa de verificação formal e para um outro cara que precisa só ver se o usuário clica no link vermelho ou azul, né? Fazer um AB. São contextos muito diferentes, né? Na maioria das empresas, a tecnologia ela existe para servir o negócio, não é? O negócio vem, tá com uma ideia na sua cara e você serve ele. Quando que, na verdade, o que torna produtos muito bem-sucedidos, o que torna faz equipes de produto serem empoderadas e poderosas, é servir o cliente. A primeira linha do manifesto, que não tá, a primeira linha dos princípios, né? Que não está lá por acaso. Então, concluindo, uma compreensão holística, ela é fundamental para descobrir como servir o cliente, né? Isso envolve. Se a gente está demorando para entregar software, o cliente sofre, não estou servindo ele direito. Se a gente está tendo bug sem ver, não estou servindo o cliente direito. E por aí vai. A capacidade de explorar um espaço de problema, e um espaço de problema não é só a feature que você taca. É como você constrói a feature, é como você prioriza, é como você
faz tudo, né? Como você constrói, né? Essa capacidade de explorar o espaço de problema é determinante no sucesso e fracasso de uma equipe de produto. A história do Facebook versus o MySpace, tudo isso a gente já sabe, né? Eu só estou reafirmando uma coisa que a gente já sabe. Então, grosseiramente falando, voltando para aquilo que eu pedi para segurar na cabeça, né? Sênior é quem trampa e entrega melhor. Eu vou atualizar isso para dizer que sênior é quem reproduz experiências melhores. Experiências melhores. E o que é melhor? Melhor é contexto, de novo. Só dá para dizer em cima do seu contexto. E aí eu vou fazer um outro pulo, que senioridade é o que reproduz experiências melhores. Aí a gente vai falar do que é isso. Nessa sessão, imaginando alternativas. Eu vou tentar dar uma corrida para a gente não estourar o tempo. No dicionário, senioridade, o que é? É o fato ou estado de ser mais velho, nananã. É a coisa que um sênior tem, né? A característica de ser sênior. Eu vou chamar isso de... Esse é a minha trip, né? Essa é a minha trip. Aqui é só imaginação agora. Eu vou chamar isso de senioridade coletiva. Eu vou chamar senioridade coletiva de o corpo de conhecimento, técnicas, práticas e histórico que dirigem e servem de apoio para informar decisões de negócio, incluindo engenharia, produto, suporte, etc. Né? Perguntar experiência de quem? Do cliente. Eu falei lá no começo. O contexto aqui é desenvolvimento de produto. Então, não tem, o cliente é quem usa o seu produto. Né? Você não está desenvolvendo para alguém. Né? O contexto que eu conheço, que eu posso falar, é esse desenvolver produto. Então, essa senioridade já tem certos aspectos. O que são? São aquelas coisas que a gente viu que a gente procura quando a gente faz a vaga. Né? Conhecimento técnico, experiência em entregar projeto. É inegável que tudo isso, conhecimento de arquitetura, mentoria, contribui para a gente conseguir entregar coisa de qualidade. Contribui para esse corpo de conhecimento e técnicas práticas que dirigem e servem de apoio para a gente fazer um bom trampo. Né? Isso que a gente busca no sujeito sênior. Então, o que eu chamo de senioridade coletiva é essa ideia. A gente pega... Imagina assim, cada pessoa tem uma ficha de RPG, né? Tem as suas habilidades, tem gente que é muito boa de resolver conflito, tem gente que é muito boa em coisa técnica, tem gente que é muito boa para fazer uma amálgama na equipe, né? Para juntar todo mundo. Gosto sempre de lembrar do Bruno, que foi o cara que deu o apelido de Milhouse, que ele era um sujeito normalzão, assim, na época, né? Normal, mas trabalhar com ele, todo mundo ficava muito feliz. E era muito feliz trabalhar com o cara. Porque ele era feliz, legal, ele contagiava a gente com felicidade. E isso fazia o nosso trabalho ser melhor. Isso, para mim, é uma coisa que contribui para a senioridade da equipe. Faz parte para você conseguir manter um pace constante, né? E aí, de onde... Beleza, eu falei disso, de existir, né? A senioridade já está lá, mas como que ela nasce, né? Eu vou tentar dar uma significância para isso. Como que nasce, né? Nasce de experiência. Eu acho que uma coisa que a gente não consegue dissociar é que sênior tem que ter experiência. Essa experiência pode ter vindo em 1 ano, em 2, em 10, não importa. O que importa é que tem que existir alguma experiência, né? É inegável que a experiência é útil quando a gente está construindo e desenvolvendo produto. E a gente adquire essa experiência à medida que a gente vive e participa de forma ativa em ciclos de construção, que é a gente rodar o processo de construção, de feedback e tal. E aí, o segundo elemento da minha trip, né, da minha imaginação, é que são ciclos de histórias que a gente vive. A gente vive histórias com o nosso produto. E aí, o que é uma história? Quem gosta de Rick and Morty vai se ligar nesse... vai conhecer essa figura. Que é basicamente a jornada do herói, adaptada pelo criador do Rick and Morty, que é um desenho muito legal, vocês deviam ver. Mas a jornada do herói é uma estrutura de histórias, né? Então, como que funciona uma história? Você está num conforto, né? Existe um protagonista, nesse caso, vamos pensar que o protagonista é a equipe. Ups. A equipe, ela tem uma necessidade, ela pensa, nossa, seria legal se uma coisa acontecesse. Aí ela vai atrás, ela entra numa situação infamiliar por causa dessa necessidade. Ela vai buscar uma solução para essa necessidade. Ela encontra essa necessidade. Ela pega essa necessidade, né, resolve essa necessidade. Ela pega aquilo que ela queria, paga um preço caro, volta para casa e muda.
volta mudado, né? Então, no Rick and Morty, a gente consegue ver, todos os episódios vai ter essa cara. Eu provavelmente estraguei isso para muita gente, né? Então, você tá lá na zona de conforto, tá lá na zona de conforto, você quer alguma coisa, né? Tipo, alguma coisa tem que acontecer, você vai numa aventura, você consegue o que você queria, mas aí o preço é caro. E aí não era bem... Você tem que pensar, raciocinar sobre as implicações daquilo que você conseguiu, você volta para o seu conforto mudado, com uma mudança no mundo, em você, na realidade. Como que isso se encaixa? Eu falei assim, né? É viver, né? Criar senioridade é viver histórias. O que seria uma história de desenvolver uma coisa, né? A gente está lá na nossa equipe, no nosso pace constante. A gente está lá trabalhando, monitorando, operando, executando nossas capacidades. E aí a gente vem assim, pô, no meu caso, eu trabalho na Podium, a gente fornece chat, né? A gente fornece integração com SBS, WhatsApp, por aí vai, para centralizar tudo. Então, eu queria que o meu usuário, né, ele respondesse a mensagem mais rápido. O cliente do meu cliente vem falar com ele, ele demora para responder. Eu quero ajudar ele a fazer rápido, porque isso é bom para ele. Isso é o sucesso dele. E aí a gente hipotetiza uma mudança no sistema que ajudaria a chegar nisso. A gente pensa numa feature, pensa no design, a gente vai construir, descobrir se funciona, a gente mede e vê que de fato a gente conseguiu aquilo que a gente queria. A gente paga possivelmente um preço caro para atingir isso. Por exemplo, muito bug, hora extra, feature cagada, não, isso não encaixou com outra coisa. A gente volta para o nosso normal, a gente estabiliza, né? A gente coloca todo mundo para usar, a gente, legal, tá funcionando, e aí a gente está mudado. Com esse preço que a gente pagou, com essa experiência, com isso que a gente viveu, a gente agora, se for fazer a mesma história de novo, a gente vai contar ela diferente. E é assim que a gente faz a nossa vida, não é? Então, o que tem as histórias? História é um negócio que o ser humano gosta. História boa, história interessante, ela tem o potencial de ensinar muita coisa. Né? Eu aprendi muita coisa na minha vida ouvindo histórias de amigos, histórias de colegas, aprendi muita coisa sobre engenharia ouvindo histórias de outros engenheiros. E você precisa construir isso porque você tem que dar contexto, você tem que dar a sequência, tem que contar o que você estava pensando. Só chegar e falar GraphQL é rápido e REST é lento, ou vice-versa, não diz nada. Isso não constrói experiência, não constrói senioridade, né? Eu arrisco dizer que as histórias são excelentes vetores para transportar a experiência. Eles são os veículos que levam a experiência de um lado para o outro. E elas se emprestam muito bem à oralidade, que é uma das coisas que a gente colocou lá no Manifesto Ágil, que o Manifesto Ágil prioriza, né? E aí, para a gente começar a fechar, o que tem a ver a senioridade com isso tudo, né? O que é isso? Na minha opinião, o elemento central da senioridade, né, de todos aqueles aspectos que a gente colocou, é entender o porquê das nossas decisões e das consequências que causaram. É conseguir meio que prever o futuro, sabe? Entender, o passado foi assim por tal motivo, portanto, o futuro será aquele, né? O pessoal que é religioso gosta de falar, né, que o futuro está nas costas e por aí vai. É uma coisa, né, tá por aí na cultura humana. Conhecer as histórias que o nosso produto viveu, que as nossas equipes viveram, é fundamental para a gente trabalhar melhor. Todo mundo já deve, que trabalha em empresa grande, o meu caso, né, que eu falei, a Podium, uma empresa que está crescendo e expandindo, por conta daquilo de ter equipes independentes e não autônomas e ter essa fragmentação que o modelo Spotify cria, acontece várias vezes da gente viver a mesma história várias vezes. Né? Quem já viu aquele sênior que tem 20 anos de experiência, mas viveu o mesmo ano 20 vezes? Esse cara é sênior, ele viveu a mesma história 20 vezes. Né? A história, ela é um mecanismo para a gente raciocinar sobre essa construção de experiência. Por que isso fica tão interessante? Porque aí, por exemplo, a importância de diversidade fica autoexplicativa. Mais diversidade é mais histórias que a gente viveu. E história não é só construir o software. É, por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de colocar, né? Você está lá construindo a sua feature. Existe um ex-abusivo que pode usar isso para cometer um feminicídio? Eu nunca tive um ex-abusivo que tentou me causar um feminicídio, até porque eu sou homem, não tenho como viver e pensar sobre isso. Mas se a gente tem uma mulher na equipe, talvez isso fique glaring obvious. Ela grita, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. O que a gente fez? Estamos servindo melhor os nossos clientes através do quê? De contar histórias. Eu vou fechar.
tempo acabou, eu vou correr. Tá acabando. E mais que isso, né? Não só é impossível contar uma história completa sozinho. É fundamental você ouvir. Não existe a história se não tem alguém contando e alguém ouvindo. Se não tem alguém contando e alguém ouvindo meio errado no telefone sem fio. É através desse caos que a gente cria experiência sólida, experiência de verdade, que não é só REST melhor que GraphQL, isso melhor que aquilo. Ah, eu manjo C#, logo eu sou quem tem... Não é bem assim. É muito mais complexo, né? Louco, então qual que é o papel do sênior nessa viagem? Né? Beleza, como que fecha isso tudo? Nessa ótica, o papel do sênior, a pessoa sênior, que a gente falou, né, de senioridade. Senioridade é uma coisa amorfa, que a gente constrói junto. É uma propriedade da equipe, não é de um sujeito apenas, né? O papel desse sujeito que a gente bota, né, a chancela de sênior, nesse sentido, não seria só viver as histórias, né? Não só contar as histórias, mas também viver as histórias bem vividas, não deixar passar coisas, saber fazer as histórias viverem no imaginário da equipe e da organização como um todo. A gente tem muito um foco em quem o sênior é, o que ele fez, e muito daquele conteúdo, né, que eu mostrei do tweet, né? É muito o pessoal explicando, o que eu fiz para virar sênior? Mas quanto sentido faz, né? Falar isso? Porque sênior é uma relação que depende do contexto então eu acho que quando a gente olha para senioridade antes, a gente consegue raciocinar melhor, fica menos doidão e a gente consegue focar no que acontece materialmente, né? E além disso, mais uma coisa que isso é bom, a relevância das histórias muda com o decorrer da própria história, né? O que hoje é tipo assim, né? O que em 2000... Eu escrevi tudo errado isso aí, né? O que em 2015 era muito top, por exemplo, eu comecei a trabalhar com o Elixir em 2015. Em 2015 eu falava, nossa, trabalho com o Elixir. Eu pensei, nossa, esse cara é um gênio. Não tem nada feito naquele negócio. A galera, nossa, não, interessante. Hoje você falar isso é tipo, legal. Imagino que daqui a alguns anos vai ser, tá, é igual o Ruby. Você não se postula nenhum valor porque você está fazendo isso. Então, a relevância de uma história que você conta, ela varia com o tempo também, ela varia com o seu contexto. Então, senioridade, né? Se senioridade é esse acúmulo de histórias que a gente tem, senioridade da equipe também se desfaz, também se perde. Se as histórias estão na cabeça de uma pessoa só, se a capacidade de perpetuar certos pedaços da história vive com uma pessoa e não com as outras, a gente tem essas fragilidades na equipe. E eu acho que esse modelo tem me ajudado a raciocinar muito melhor sobre por que as equipes falham ou sucedem em entregar produto, do que só focar, tem um sênior ou dois. Porque nem todo sênior é igual, a gente já viu isso. Se a gente pode falar que alguém é mais sênior que o outro, e a gente está vendo que senioridade é essa coisa multidimensional, você pode falar que um sênior é mais sênior que o outro e vice-versa. Eu posso dizer, por exemplo, que tem um cara que é muito amigo meu, o Andrew Rosa. Eu posso dizer, eu sou mais sênior que o Andrew em respeito a Elixir. Sim, de fato. Mas ele é mais sênior que eu em respeito à modelagem. Sim, é verdade. E aí o que acaba construindo, o que eu construí na minha cabeça com os anos foi, não faz sentido falar de sênior em. Mas ao mesmo tempo é o que muita gente fala. Por que fala? Porque a gente não está buscando sêniors, a gente está buscando aspectos de senioridade. E se a gente coloca na linha de um aspecto dizer quem é mais sênior que quem, você talvez consiga ter uma ordem estabelecida na sua empresa. Mas com certeza você vai ter muito conflito. Você vai ter, que nem o rapaz falou, né? O sênior que é carregado pelo júnior. Que a gente olha e pensa, nossa, que bagulho escroto. Mas é tão escroto assim, o que mais que essa pessoa está trazendo para a mesa? Será que é assim mesmo? Eu já pensei muito assim. E eu sei que eu me enganei sobre muitas pessoas. E eu tenho certeza que muita gente se enganou comigo, né? Era para voltar para o manifesto, né? Mas já vou deixar isso para um exercício para o leitor. E a conclusão disso tudo? A gente tem que abolir sênior, né? Falei que sênior é um negócio que não faz muito sentido. A gente devia inventar um History Developer Senior, a gente devia inventar um papel de gente
para só contar a história? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a gente tem que se atentar aos princípios. A gente tem que tomar cuidado para não cair em certas ondas, de certas histórias, e perder de vista o real objetivo das coisas. A gente precisa entender como se constroem as histórias para a gente entender que o modelo Spotify tem tudo para dar errado, se você não entender direito. Né? Tem um monte de gente, gente jovem, que nunca teve contato com isso, que às vezes eu conto o que é o modelo, a pessoa fala, nossa, mas isso não tem como dar certo. Por exemplo, gente que eu conversei com um médico esses tempos, assim, eu expliquei, ele falou, isso não tem como funcionar, vocês são loucos. E me explicou todo um negócio de gestão de hospital, que eu não entendi, mas que para ele fez todo o sentido de por que o modelo Spotify não funciona. Então, né? Atentar aos princípios, tomar cuidado e lembrar, a senioridade é uma coisa coletiva e ela tem data de validade. Você se chamar de sênior é um bagulho meramente estratégico, é meramente comunicação. Porque não tem como alguém preencher todos os aspectos de senioridade. É ilusão. Essa pessoa não existe. Nem o John Carmack faz. Ninguém faz. Então não faz sentido a gente procurar isso. Né? Na minha opinião, faz muito mais sentido olhar dessas formas. Então, aqui para pensar, né? Que keynote tem que deixar a semente para vocês pensar, para vocês seguir aí, né? É mais para perguntar do que responder. Aquelas primeiras perguntas que a gente fez lá no começo. O que é um dev sênior no seu contexto? O que cria um dev sênior no seu contexto? Talvez no seu contexto, o que cria um dev sênior é só sobreviver à empresa. E tudo bem. Se a gente se nos tornarmos protagonistas dessa história de construir senioridade, a gente pode mudar isso. E o que faz um dev sênior no seu contexto? E, de novo, faz sentido no seu contexto existir dev sênior? O que no seu contexto deveria ser um dev sênior? O que no seu contexto deveria criar um dev sênior? O que no seu contexto deveria fazer um dev sênior? Essa capacidade de sonhar e essa capacidade de entender a nossa realidade que permite que a gente mude. Faz sentido no seu contexto existir dev sênior? Obrigado. É isso. Palmas. É mais esquisito não ter palmas. Clap. Ali, o pessoal tá mandando clap. Ó. Pedro, Demetrios, Caio, Henrique, Adriano, Michele, mas quem? Abner. Aí você fala que não tem, mas tem, Mônica. Olha aí. Ali, ó. Pouco clap, hein? Acho que tem só uns 3. Da hora. Cara, tá aí os contatinhos. Deixa eu só... Vou largar uma imagem aqui para quem... À vontade. Ó, mais leituras. Quem quiser tirar screenshot, tira aí, ó. Tirem. Tirou. E aí eu vou fazer uma zoeira. Ó, eu vou mostrar para vocês como eu usei o Story Cycle para montar a nossa talk. E vou deixar isso aqui. Louco. Eu fiz a talk só para fazer isso, na verdade, eu confesso. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu puxei vocês até aqui, ó. Nosso conforto é o que é o sênior hoje, nossa necessidade, mas tá meio ruim, tinha que melhorar. Uhum. A nossa inconforto. Mas o que é bom? Né? A gente se desfamiliariza com a realidade, a gente vai buscar uma adaptação, que é senioridade coletiva, por exemplo, que pode até ser uma ideia ruim, e a gente vai descobrir se melhora. Aí eu deixei vocês aqui, ó. Puxei vocês até o fundo do caos e vamos ver se isso vai para frente ou se isso só volta. Talvez voltar é a melhor coisa que aconteça para a gente entender melhor o que está acontecendo. Né? Então é meio... Esqueci desse pedaço, perdão, foi mal. Pode continuar, Pokémon. Então, meu House, você vai disponibilizar o slide em algum lugar, no teu Twitter? Ou... Acabei de perceber que eu fui burro e esqueci de gravar. Não, beleza, mas eu ia gravar. Tá gravando. Os slides eu posso mandar, sim. Vai ter gravação disponibilizada ou não? Gravando aqui, depois a gente vai disponibilizar sim. Vamos para as perguntas aqui rapidão, já que a gente comeu um pouco mais. Pessoal, o Matheus mandou se é seguro dizer que a classificação Júnior, Pleno e Sênior faz mais sentido para a empresa na hora de justificar salário do que necessariamente uma classificação técnica? Você respondeu parte disso, mas sim, né? Sim! Aí, vou largar a imagenzinha. Raul mandou: esse ranking de Júnior, Pleno e Sênior não pode ser mais relacionado à maturidade de um profissional que acabou virando experiência técnica pelo telefone sem fio da RH? Sim, é isso que é o complicado, né? Uhum. Quando a gente dá um nome, né, sênior, a gente viu que isso não...
é muito difícil de dizer o que é. Porque o que a gente quer de verdade, na minha opinião, não é o sênior, é os aspectos de senioridade bem definidos e compartilhados da equipe toda, né? Então, eu vou contar uma história assim, tem um cara, meu primeiro emprego, quando eu ainda era engenheiro, eu comecei a virar dev, ali, eu vou contar uma história para falar das histórias. Eu comecei a virar dev para automatizar o trabalho dos outros engenheiros, né? Engenheiro químico, engenheiro de tubulação, engenheiro mecânico, civil, elétrico, automação, tudo mais. E essa empresa, ela tinha uma perninha dentro da TI, né? Tipo, um dedinho na TI e o resto do corpo na engenharia. E aí muita gente virava desenvolvedor, que nem eu virei. Era engenheiro e virou dev. Tinha um mano lá que era dev há uns 12 anos. E ele me fez a seguinte pergunta. O que é isso de Java? É uma linguagem? Aí na época eu pensei, nossa senhora, esse maluco é zoado, hein? Mas uma coisa que eu não sabia é que esse cara, ele tinha na cabeça dele um conhecimento que dava vários milhões por ano para a empresa. E ele não saía nunca. No entendimento de senioridade daquela empresa, isso era ser muito sênior. Porque na cabeça dele, ser sênior era ter essas coisas, ter essa indispensabilidade. Sim. Em outros lugares pode não ser assim. Eu penso que o sênior tem que ser um sujeito dispensável. Não que ele vai ser, mas ele tem que mirar em ser o tempo inteiro. Ele tem que o tempo inteiro estar tentando girar essa rodinha, contar para as pessoas, fazer elas rodarem a roda também, para que um belo momento elas percebam, eu rodei tanto essa roda que estão me chamando de velho. Exato. Né? Cara, enfim. É isso mesmo. Eu acho que tipo, o pessoal tem que parar pra pensar. Foi até que o José falou aqui, ó. Tal que bacana, Milhouse, bom conteúdo para a comunidade explorar mais. Parabéns. Cara, é exatamente isso. Tipo, acho que a gente tem que parar de contar anos, de contar idade, de contar, tipo, e ver essa questão que você falou mesmo da história, de tipo, até onde você se ferrou, até onde você sabe resolver, o que você não sabe resolver, e em qual contexto isso se encaixa na empresa que você está trabalhando, na empresa que você está querendo buscar isso, né? E o que é muito complicado, né? Só um comentário final, assim, pra gente fechar. Tudo isso parte de você conseguir se fragilizar. Essa para mim é... Eu ia falar isso em algum momento, eu esqueci. Sim. Mas é importante que você, que está com esse papel, que está com esse chapéuzinho, você consiga chegar e falar: esse pedaço eu não entendo, eu não vivi essas histórias, eu não sei. Se me perguntar, Rosa, como é que faz para ter growth, assim, para vir mais cliente, inbound orgânico, eu não faço a menor ideia, eu nunca fiz nada disso. Mas eu consigo te dizer como não ter um problema de isolamento de transação no banco. Eu sou mais sênior que o cara que manja horrores para fazer growth? Não. Mas eu preciso me fragilizar para conseguir mostrar em que pedaços aqui da história a gente vacilou. Porque em cada momento desse, né, no momento, por exemplo, de sugerir uma adaptação, eu podia chegar aqui para vocês e falar, não, a senioridade coletiva é o futuro e tá aqui um monte de gente que fala disso, que dá uma ideia minha também, né? Eu não inventei isso, eu não sou muito criativo. Eu poderia dizer, não, é isso aí que é o futuro. Mas eu tenho que reconhecer que isso pode ser uma ideia péssima. E todo mundo junta que vai decidir se isso é uma ideia péssima ou não. E ao entender que é uma ideia péssima, todos nós nos tornamos mais sêniores. Então não tem muito jeito de não girar a roda. A roda sempre gira. O lance é o quanto que você atrapalha, né? Bem, cara, não tem como agradecer, Milhouse, foi muito da hora. Obrigado aí, pessoal. Depois você passa o Twitter pro pessoal que quiser te seguir aí no chat. Fica à vontade. Tá. Muito obrigado. Beleza, mesmo. vou mandar aqui. Desculpa passar o tempo. Não, de boa. Foi mal. É assim mesmo, é assim mesmo. Eu me empolguei. Relaxa, acontece. Valeu, gente. Valeu Obrigado. Demais, foi muito legal. Amo vocês. Valeu demais.